Salve, salve pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso projeto Direito Previdenciário em Questões. Como vocês sabem, assim funciona da seguinte maneira: vocês pedem e nós aqui atendemos. Então, de tantos pedidos que recebemos para promover mais aulas temáticas voltadas à resolução de questões, resolvemos desenvolver aqui esse novo projeto que tem como objetivo analisar tema por tema daquilo que é cobrado nos concursos que envolvem a temática de direito previdenciário, ou seja, abordar todo o conteúdo programático, não apenas a partir de uma análise dos preceitos normativos, elementos jurisprudenciais, mas sim totalmente focados na forma como a banca vai cobrar de vocês. Por isso, aulas temáticas de resolução de questões. É um projeto piloto que estamos fazendo aqui envolvendo o nosso direito previdenciário e a manutenção e a expansão desse projeto vai depender de vocês. Ou seja, quanto mais audiências tivermos, mais interação, mais compartilhamentos, isso vai mostrar aí pelas métricas do YouTube de que este é um evento importante e, por consequência, devemos manter por mais tempo e, mais do que isso, podemos até mesmo ampliar para mais de um dia por semana. Nosso objetivo aqui é mantê-los constantemente atualizados para aqueles que já estão aí estudando há um certo tempo, aqueles que estão começando agora, para não ficar naquela metodologia mais maçante de ficar analisando a letra fria da lei. Vamos contextualizar aqui os preceitos normativos, os elementos jurisprudenciais com as questões cobradas nas provas. Por isso, fica desde já o convite para dar seguimento aí, para acompanhar este projeto, para que a gente possa vencer todo o conteúdo de programático de direito previdenciário e certamente isso vai otimizar a sua preparação, vai lhe deixar ainda mais próximo do seu grande objetivo, que também é o nosso objetivo aqui, professores do Gran Curso Online, ou seja, garantir a sua aprovação. Eu gostaria aqui de fazer um registro, aqueles que já estão nos acompanhando, deixa eu verificar aqui no chat. Então, muito boa noite aqui para Cíntia Lopes, para Rodrigo Medeiros, para Fabi, para Sabrina, para Márcia, Patrícia, Rosana, Fábio, Sabrina, Rosângela, Rosane, Cíntia, Luci, muito boa noite a todos vocês. E quero contar com a participação ativa de vocês aqui nos comentários pelo chat para que possamos dinamizar a nossa aula a partir da resolução dessas questões e também, na medida do possível, poder contemplando aí, respondendo algumas dúvidas que eventualmente vocês venham a ter acerca de cada questionamento. Como falei anteriormente, o objetivo aqui é fazer uma análise temática, por isso nós vamos ponto por ponto do conteúdo programático de direito previdenciário, analisando aquilo que vem sendo cobrado nos concursos, especialmente nos concursos mais recentes, independentemente para qual cargo você está se preparando, vamos contemplar aqui resolução de questões voltadas para a magistratura, para Ministério Público, para a Advocacia Pública, para a Defensoria Pública, também para analista de tribunais, para INSS, enfim, vamos focar aqui nas carreiras fiscais e de controle, vamos fazer uma análise bastante ampla do nosso direito previdenciário, para que, a partir de cada aula temática, nós saiamos aqui com resolução de todas as dúvidas e principalmente fixando este conteúdo e sabendo como a banca vai nos cobrar essas temáticas. Pois bem, se estamos iniciando um projeto, vamos ser redundantes e começar pelo princípio. E se nos depararmos com os editais dos concursos públicos que cobram o ramo mais importante do direito, que é o nosso direito previdenciário, nós vamos verificar lá disposições relativas à Seguridade Social, o seu conceito, o seu histórico evolutivo no cenário internacional, bem como a sua evolução normativa no Brasil. Por isso, a nossa aula de hoje vai abordar esse primeiro tópico dos concursos que diz respeito à seguridade, diz respeito aí à sua conceituação e também o seu histórico legislativo, o seu histórico no cenário internacional. Vamos concluir essa aula e vocês irão saber tudo o que é mais importante para garantir a sua aprovação, ok? Então vou ficar de olho aqui também no nosso chat, eventualmente surgindo alguma dúvida, nós vamos resolvendo de acordo com que as questões forem aparecer. Combinados? Todo mundo está pronto? Podemos dar início aqui? Então apertem os cintos que agora nós vamos acelerar e vamos aprofundar
a resolução de muitas questões, combinado? Então, vamos para a tela dar início ao nosso Direito Previdenciário em Questões, comigo, professor Fernando Maciel, aonde vamos estudar hoje o tópico relativo à Seguridade Social, analisando o seu conceito, evolução histórica e também normativa. Pois bem, primeiro vamos fazer referência ao nosso patrocinador, o Gran Cursos Questões. Se vamos resolver aqui muitas questões, da onde eu extraí essas questões do Diário Oficial? Não, resolvi facilitar a minha vida e busquei aqui nessa ferramenta tecnológica extremamente avançada que é o nosso Gran Questões. Então você aí que está assistindo essa aula, que é assinante do Gran, tem essa funcionalidade à sua disposição, onde você pode customizar o simulado que você quer fazer, resolver questões apenas de uma matéria, de um tópico específico. Foi exatamente isso que eu fiz, por isso, todas as questões que nós venhamos a resolver, eu vou fazer a indicação prévia do código para que vocês possam acessar e depois disso, se quiser lá resolver novamente, colocar os seus comentários, ter acesso aos comentários dos demais alunos, isso vai ser de grande valia. Mas fazendo o registro aqui do nosso patrocinador, o Gran Cursos Questões. Combinado? Então, agora sim, vamos fazer a análise da primeira questão. Foi cobrada aqui no ano de 2017, eu trago para vocês e reforço o código dessa questão lá no Gran Questões. Então, foi cobrada aqui para o cargo de orientador social. O que diz este questionamento? A Seguridade Social é o conjunto de ações e instrumentos por meio do qual se pretende alcançar uma sociedade livre, justa e solidária, erradicando a pobreza e a marginalização, e também reduzindo as desigualdades sociais e promover o bem de todos. A Seguridade Social é formada por quais políticas públicas? Temos aqui 4 alternativas. A letra A nos diz que as políticas públicas seriam de justiça social, saúde e educação. A letra B nos diz que seria habitação, previdência e assistência. A letra C nos traz a segurança pública, a saúde e também a habitação. E para finalizar, temos aqui a letra D, que nos traz a assistência social, a saúde e a previdência social. Se vocês estivessem diante deste questionamento no momento de resolver uma questão da prova, qual letra vocês indicariam como sendo a correta? Vamos verificar aqui o que o examinador, o que a banca, aqui a AMEOSC, disse que seria a alternativa correta. Pois bem, a banca diz que acertaria essa questão aquele que marcasse a letra D de dado. Aparentemente não estamos diante aqui de uma questão de grande complexidade, bastante tranquila a sua resolução, que basicamente vai envolver o conceito de seguridade social que nós vamos encontrar lá no artigo 194 da Constituição, que vai nos dizer o quê? Que a Seguridade Social é um conjunto integrado de ações, de iniciativas tanto dos poderes públicos, bem como de toda a sociedade, instituída com o objetivo de concretizar direitos relativos à saúde, assistência e previdência social. Então, o artigo 194 da Constituição nos traz o que chamamos de um conceito normativo de seguridade social e, como mostrei aqui para vocês, isso cai na prova. Então, é fácil porque temos condições de encontrar a resposta para esse questionamento diretamente no texto constitucional. Vamos aqui analisar especificamente cada uma dessas alternativas para identificar o que está errado. Por quê? O nosso objetivo aqui não é apenas saber qual alternativa está certa, se o item está correto ou se o item está incorreto, mas sim saber por que essa alternativa é a correta e por que as demais alternativas são incorretas. E por que eu digo isso? Nós sabemos que essa questão não vai ser cobrada literalmente numa prova futura. O examinador não vai fazer um Ctrl+C, Ctrl+V e cobrar exatamente os mesmos termos. Entretanto,
a temática versada nessa questão pode e certamente será cobrada nos próximos concursos e temos que nos preparar a forma como a banca vem cobrando esses questionamentos, ok? Então, vamos para a tela e verificar aqui que, por exemplo, nós temos referência aqui na letra A, justiça social. Não, ela não está prevista lá no 194. Da mesma forma, a educação também não está prevista. Nós temos aqui, na letra B, referência à previdência, ok? A assistência, tudo bem, porém, temos também a habitação. Chama a atenção de vocês que a habitação, por exemplo, e vimos aqui a educação, apesar de não estarem integrando o conceito de seguridade social lá no artigo 194, não deixam de ser direitos sociais expressamente arrolados no artigo 6º da Constituição, que vai nos trazer um rol de direitos sociais. Lá vai ter a habitação, vai ter a moradia, no caso vai ter também a educação, vai ter referência ao salário mínimo, o transporte, o lazer, diversos outros direitos sociais, dentre eles a saúde, a assistência e a previdência. Entretanto, por opção constitucional, apenas estes 3 subsistemas, saúde, assistência e previdência, é que compõem a nossa Seguridade Social. Não obstante, como vimos aqui nas alternativas, o examinador vai querer induzir vocês em erro colocando outros direitos sociais, também direitos fundamentais, mas que, entretanto, não compõem o conceito de Seguridade Social. Ok? Então, voltando, finalizando aqui esta análise. Então, temos aqui na letra C, segurança pública. Não seria. Saúde, ok. Habitação, da mesma forma, não. E, para fechar, a letra D, por que está certa? Assistência social, ok. Saúde também e a nossa previdência social. Fundamentação normativa, como já fiz referência para vocês, está aqui no artigo 194, falando que a Seguridade Social compreende o quê? Um conjunto integrado de ações de iniciativa de 2, que são poderes públicos e também da nossa sociedade, destinada a assegurar 3 direitos, que são saúde, previdência e também assistência social. Eu já vi em prova questão cobrando a ordem em que os subsistemas aparecem no artigo 194. Se seria previdência, assistência, saúde, saúde, previdência, assistência, claro que aí é uma pegação muito forte aí, a gente saber realmente esta ordem, né, cronológica, topográfica aqui com que os termos se evidenciam no texto constitucional. Mas, como vimos aqui, começa com saúde, passa pela previdência, chegando na nossa assistência social. Ok? Vamos voltar para a tela e vamos partir para outra questão, essa cobrada no ano de 2020, num simulado que a equipe do Gran Curso Online propiciou aqui com questões inéditas para a prova da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, o cargo de analista jurídico. Está aqui novamente o código dessa questão no Gran Questões para que vocês possam encontrá-la, acrescer os seus comentários e também ter acesso aos comentários de professores e também dos demais alunos. Pois bem, o que diz essa questão? Ao considerarmos a evolução legislativa da Seguridade Social, a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1891 deu início à fase assistencial de proteção social, passando a prever os socorros públicos destinados às pessoas necessitadas. Pergunto a vocês se essa questão, esse item, está correto ou está errado. O que vocês marcariam? Vamos ver o que a banca disse acerca desse questionamento. A banca diz que este item está errado. E, basicamente, por que ele está errado? Vamos lembrar que lá no tópico, né, programático que aborda a evolução dos sistemas de proteção social, a evolução histórica, nós vamos encontrar 3 fases. A fase da assistência social, depois chegando na fase do seguro social, até evoluirmos para a seguridade social.
Aqui a pergunta está contextualizando com a nossa evolução normativa constitucional, dizendo que seria a Constituição da República de 1891 essa primeira a prever a figura dos socorros públicos. E você que já assistiu às nossas aulas que versaram sobre a evolução histórica do sistema de proteção social, sabe muito bem que o texto constitucional brasileiro que pela primeira vez previu essa figura dos socorros públicos, sendo uma espécie de assistência social, foi a Constituição Imperial de 1824. Querem ver? Vamos para a tela? Então, nós temos aqui que, muito antes da Constituição de 1891, nós já tínhamos a previsão, por exemplo, lá nos idos de 1543, a criação da primeira Santa Casa no nosso país, ou seja, está dando aqui a assistência social, primeira fase de proteção social. Temos aqui a Constituição Imperial de 1824, que prevê a figura dos socorros públicos, enquanto uma forma de ação de natureza assistencial prevista lá no artigo 179, inciso 31. Mais do que isso, o que a Constituição de 1891, que foi o elemento aqui que evidenciou o erro dessa questão, passou a prever? Ela previu a aposentadoria por invalidez decorrente de acidente em serviço do servidor. Então, como vimos aqui, a Constituição de 1891 tem um elemento importante nesse histórico evolutivo aqui da proteção social do nosso país. Entretanto, ela não foi responsável por instituir essa figura dos socorros públicos, como vimos aqui, é uma característica da Constituição de 1824, o primeiro texto constitucional a prever essa modalidade de assistência social. Ok? Vamos adiante. Vamos analisar uma questão cobrada aqui no segundo simulado que a equipe do Gran Curso Online elaborou para o cargo de técnico do Seguro Social, concurso para o INSS, também realizada no ano de 2020. Pois bem, o que diz essa questão? Julgue o item a seguir de acordo com a evolução histórica da Seguridade Social. A proteção específica contra acidente do trabalho surgiu no Brasil em 1919, por meio de indenização ao operário ou à sua família. Antes, essa questão era resolvida pelas regras vigentes do direito comum. Quero saber de vocês se esse item está certo ou está errado. O que vocês marcariam ao se deparar com este questionamento? Vamos ver o que a banca disse? A banca disse que esse item está certo. De fato, foi no ano de 1919 que tivemos a edição aqui daquilo que chamamos da primeira lei acidentária no nosso país, que basicamente passou a prever uma obrigação para os empregadores. Empregadores, vocês estão obrigados a contratar um seguro para fazer frente a eventuais danos, prejuízos que seus trabalhadores possam sofrer na hipótese de ser vítima de um acidente de trabalho, quer seja uma incapacidade temporária, quer seja o falecimento desse trabalhador. Então, nós tínhamos aqui uma obrigação do empregador não de reparar diretamente esse prejuízo, mas sim de contratar uma seguradora privada. Por isso que neste primeiro momento, a partir de 1919, nós tínhamos aqui uma proteção privada em relação aos trabalhadores que viessem a ser vítimas de acidente. Isso mudou em 1967, quando a proteção acidentária, voltada ao trabalhador, passou a ser incorporada ao sistema público de previdência. Mas, de fato, o enunciado está certo por indicar que foi neste ano de 1919, então um marco temporal importante aqui na evolução normativa do nosso país, prevendo essa primeira lei acidentária no nosso país, ok? Então, vamos buscar aqui a fundamentação. O decreto 3.724, na verdade não é lei, é um decreto, mas nós chamamos assim, a doutrina costuma chamar dessa forma, a primeira lei de acidentes do trabalho, determinando a contratação
de seguros privados em relação aos trabalhadores. Ok? Vamos agora para uma questão cobrada também no ano de 2020, no primeiro simulado que a equipe do Gran Curso Online elaborou aqui para o concurso do Tribunal de Contas do Estado, cargo de auditor fiscal de controle externo. O que passa a prever esse dispositivo? De acordo com a evolução legislativa no Brasil, a Lei Eloy Chaves foi a responsável por instituir a fase da Seguridade Social, atualmente positivada no artigo 194 da Constituição Federal de 1988. Pergunto a vocês se este item está certo ou está errado. Vamos ver o que a banca diz e torcer para que possa coincidir com a resposta de vocês. A banca diz que este item está errado. Como assim, professor? Ouvi dizer que esse tal de Eloy Chaves foi uma pessoa importante no cenário nacional em termos de previdência social. Exatamente, reforço isso. Uma figura aqui extremamente importante. E se acostumem a ouvir este nome, Eloy Chaves, porque no decorrer dessas aulas nós vamos falar muito dele, porque é muito cobrado nos concursos públicos, esse marco normativo que chamamos aqui de Lei Eloy Chaves. Eu estou aqui deficiente capilar de tanto ouvir falar desse tal de Eloy Chaves, dada a sua importância no cenário nacional, porque foi nada mais nada menos quem iniciou a fase do seguro social do nosso país, ou seja, a segunda fase protetiva. Começou com a assistência, vimos lá na Constituição de 1824, e aí chegamos em 1923, alcançamos a segunda fase no nosso país, que é a fase do seguro social, o berço da nossa previdência social. Então, como vocês vão ver, essa é uma norma importante de ser bem compreendida, porque vai ser cobrado muito de vocês. O que me chamou a atenção aqui neste enunciado foi que ele fala que a Lei Eloy Chaves ela foi importante para iniciar a seguridade. Lembrando que seguridade já é a terceira fase protetiva, começa com assistência, passa pelo seguro social, chegando na seguridade social. E nós vimos, numa questão anterior, que qual é o conceito de seguridade previsto lá no artigo 194? É aquele conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos da sociedade que tem como objetivo garantir direitos de saúde, previdência e também assistência. Eu posso dizer que a Lei Eloy Chaves foi importante para dar aqui o primeiro passo de instituição do seguro social, ou seja, da previdência, mas eu não posso dizer que a Lei Eloy Chaves iniciou a assistência social no nosso país. Por isso, o equívoco deste item ao fazer referência que a Lei Eloy Chaves teria essa importância de iniciar a seguridade no nosso país. Então, vamos para a tela, apenas para evidenciar isso. Aqui está dizendo que ela foi responsável por instituir a fase de seguridade social, quando nós sabemos que isso não procede, não está de acordo com a verdade, porque o Decreto Legislativo 4682 de 1923, ele instituiu a fase que chamamos de seguro social, segunda fase evolutiva do sistema de proteção social. Surgindo o quê? O subsistema previdenciário. E como se materializou isso? Através da criação do que chamamos de CAPs, Caixas de Aposentadorias e Pensões, que eram organizadas aqui por empresas do ramo ferroviário. Lembrando que nessa época, 1923, nós estávamos aí num processo de expansão econômica, onde essa categoria, os ferroviários, tinham vital importância, eles que permitiriam a construção das vias férreas para permitir o escoamento da nossa produção nacional. Então, essa era uma categoria extremamente importante naquela época, por isso se optou por começar com esse sistema de proteção social voltado a essa categoria que, estrategicamente, na época, tinha muita importância no cenário nacional. Não estou dizendo que hoje não tem importância.
eu estou dizendo que, à época, tinha muito mais feitas por empresa ferroviária. Então, se tínhamos 10 empresas, 100 empresas, íamos ter 10 caixas de aposentadorias e pensões. Ok? Então, o que mais nós temos a salientar aqui nessa questão? Natureza privada dessas caixas de aposentadorias e pensões aqui, cujo financiamento se dava por contribuição das empresas e também dos trabalhadores. Então, notem que nessa primeira fase, que startou o Seguro Social do nosso país, nós não tínhamos uma atuação do Estado, não tínhamos contribuição aqui por parte do Estado. Apenas os principais envolvidos, que seriam os trabalhadores e as empresas ferroviárias, que faziam este financiamento para este sistema de proteção, num primeiro momento voltado a aposentadorias e pensões. Então, reforço a observação de que fiquem muito atentos acerca desta lei Eloy Chaves, porque vai ser muito cobrado de vocês nos próximos concursos. Por quê? É um marco normativo importante e startou a segunda fase evolutiva de proteção social, chamada Seguro Social, porém, lembrando, não foi a responsável por iniciar a Seguridade. Até porque, como vamos ver aqui, quem materializou a Seguridade Social em termos normativos? Constituição Federal de 1988. Eu posso dizer que somente a partir dela nós tivemos garantidos os direitos de Seguridade Social? Não, porque desde 1500 já tínhamos forma de proteção assistencial, passando por 1923, chegando no seguro, até evoluirmos para a Seguridade Social. Ok? Vamos voltar para a tela e vamos analisar agora uma questão que foi cobrada para o concurso de médico veterinário. Tem que saber previdência também. E está aqui o código dessa questão no nosso patrocinador, o Gran Questões. Pois bem, vai dizer aqui: considerando o contexto histórico da saúde no Brasil, preencha a lacuna e assinale a alternativa correta. Com regulamentação através da Lei Eloy Chaves, temos que preencher aqui, concedia benefícios pecuniários nas modalidades de aposentadorias e pensões, bem como na prestação de serviços do tipo de consultas médicas e fornecimento de medicamentos. Se constitui ou constituíram em embrião do Seguro Social, correspondendo ao primeiro período da história da Previdência brasileira. Temos aqui 5 opções. A letra A fala do Sistema Médico Previdenciário. A letra B fala do Sistema Nacional de Previdência Social, o SINPAS. Letra C fala do INAMPS, o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social. A letra D vai falar que é o Instituto Nacional de Previdência Social. E para finalizar, a letra E diz que seriam as caixas de aposentadorias e pensões. Pergunto a vocês qual alternativa vocês indicariam como sendo a correta. Vamos ver se vai coincidir com o entendimento da banca. A banca vai dizer que vocês acertariam se efetivamente tivessem marcado a letra E. Por quê? Falou no tal do Eloy Chaves, o que eu lembro? CAPS, Caixas de Aposentadorias e Pensões, lembrando, instituída num primeiro momento para empresas do ramo ferroviário. Então, apenas os trabalhadores dessa atividade teriam essa proteção materializada por sua respectiva empresa. Então, aqui nós já conseguimos identificar qual seria essa alternativa. E vamos ver que as outras alternativas são importantes também para uma adequada compreensão do histórico evolutivo da nossa Seguridade Social. Mas, se falou de Lei Eloy Chaves, o instituto que ela criou, ela é conhecida por ter instituído estas CAPs, Caixas de Aposentadorias e Pensões. Ok? Vamos adiante. Vamos agora analisar uma questão inédita, elaborada também pela equipe do GRAM, para o concurso aqui de técnico de enfermagem. Então, vamos ver aqui. Olha o tal do Eloy Chaves aparecendo de novo. Eu falei que vocês iam ouvir muito essa pessoa. Ele foi o marco inicial da Previdência Social no Brasil. Através desta lei, foi instituídas o quê? Nós temos aqui 5 alternativas
Então, temos aqui na letra A as CAPES, na letra B o IAPS, letra C INPS, letra D INAMPS e na letra E aqui o Conselho Consultivo de Administração de Saúde Previdenciária. Portanto, lembrando do comentário que eu acabei de fazer, se for feita referência a esse tal de Eloy Chaves, o que vocês vão lembrar? CAPES, Caixas de Aposentadorias e Pensões. Olha como essas questões relacionadas ao histórico normativo caem na prova e nós não vamos encontrar isso diretamente no texto da lei. Nós vamos ter que buscar elementos doutrinários para uma certa compreensão. Entretanto, o objetivo dessa aula é aqui resumir essas informações mais relevantes para que vocês consigam gabaritar as questões de direito previdenciário, certo? Então, na tela, temos aqui que acertou a questão aquele que marcou a letra A, ou seja, caixas de aposentadorias e pensões. Ok? Vamos adiante. Temos aqui uma questão que foi elaborada para o primeiro simulado de 2020, realizado para o concurso do INSS, cargo de analista do Seguro Social. E aqui temos o código dessa questão no nosso patrocinador, o Gran Questões. O que vai dizer? Observamos que a Previdência Social já sofreu 6 alterações desde a Constituição de 1988. Em 30 anos, 7 emendas alteraram em diferentes níveis a Previdência. Sobre o tema, julgue os itens. E está aqui. A Previdência Social é uma política que nasce a partir das manifestações dos trabalhadores por melhores condições de trabalho e vida, no sentido de assegurar renda, principalmente aos incapazes permanentemente ou temporariamente para o trabalho e para os seus familiares, sendo pré-requisito para o acesso à contribuição para um fundo solidário. O que vocês acham? Este item está certo ou errado? Vamos ver se a resposta de vocês vai coincidir com a banca. Meus parabéns, quem indicou que o item estaria correto. E por que isso? Vamos agora focar o estudo na segunda fase da evolução do sistema de proteção, não apenas no nosso país, mas também no cenário internacional. Então tivemos a evolução que começou com uma assistência social, passando depois por uma fase do seguro social, proteção para os trabalhadores, até chegarmos numa terceira fase, seguridade social, e aí uma proteção mais ampla, porque não apenas direcionada para os trabalhadores, mas também para aquelas pessoas excluídas da sociedade, que não possuem renda, não têm condições de manter o seu sustento ou de ter mantido pela sua família, e aí temos essa proteção mais ampla materializada pela Seguridade Social. Mas aqui nós temos referência de que a Previdência Social, um dos subsistemas da nossa Seguridade, e a Previdência Social, ela está relacionada a qual fase evolutiva? Segunda fase, a fase do seguro social, que no nosso país, já vimos, tem aí como marco normativo relevante a Lei Eloy Chaves. Mas, no cenário mundial, nós tivemos aí outras normas, outros personagens importantes que startaram esta segunda fase. Então, na tela vamos ver aqui, nós temos uma data importante, 1883, o chanceler alemão Otto von Bismarck, lembre-se bem desse nome, Bismarck, ele instituiu o primeiro sistema de seguro social, dando origem à nossa Previdência Social. Notem bem essa data, 1883, nós já estávamos no auge da Revolução Industrial. E quais eram uma das suas principais características? As precárias condições de trabalho, jornadas de 18 horas, crianças de 5 anos trabalhando nas fábricas, mulheres também trabalhando com uma remuneração infinitamente menor, precárias condições de saúde e segurança. Então, nós tínhamos uma total insatisfação popular em relação a esta fase do Estado liberal. E aí, Bismarck
se apercebendo que os trabalhadores estavam começando a ficar insatisfeitos e se unirem, prevendo uma nova revolução, e agora a classe operária, o que ele fez? Vamos tomar a iniciativa e instituir um seguro social para estes trabalhadores, para contemplar os seus interesses e arrefecer um pouco as suas insatisfações. Então, foi por isso que foi criado o seguro social, este primeiro sistema aqui, através de Bismarck, justamente pelo que constou no enunciado, para atender a essa necessidade feita por parte dos trabalhadores que tinham precárias condições, muitos deles sofrendo acidentes, doenças ocupacionais, não podendo trabalhar, não tinham renda, então a necessidade de criar um seguro social de proteger o trabalhador num período de incapacidade. Então, por isso que o enunciado traz informações aqui que condizem com o histórico evolutivo da nossa Previdência Social. Então, voltando aqui, o que nós temos? A Previdência é uma política que nasce a partir do quê? De manifestações de trabalhadores, exatamente, Revolução Industrial. Os trabalhadores estavam reclamando e muito das precárias condições de trabalho e de vida e precisavam garantir uma renda, principalmente em momentos de incapacidade. E também para atender aqueles que estavam incapazes, quer seja de forma permanente ou temporária, ou até mesmo na hipótese de um óbito, a atender também os seus familiares. Então, nesta segunda fase, nós temos aqui que a instituição deste seguro social, como vimos, é fruto de pressão popular em virtude de precárias condições de trabalho. Isso é mazela da Revolução Industrial. E no primeiro momento compreendia o quê? Um seguro-doença, um seguro de acidente de trabalho, seguro invalidez e também a proteção à velhice. Financiado por quem? Financiado por contribuições, quer seja dos empregados, quer seja dos empregadores. Então notem que lá na Europa, na Inglaterra, em 1883, já tivemos startada esta segunda fase, aonde no nosso país demorou um pouquinho, na época não tinha aí, né, esses voos diretos, tinha que vir de caravela, enfim, e aí em 1923 que o seguro social nasceu a partir do que já vimos, a partir da lei Eloy Chaves, ok? Então, vamos para a tela e analisar aqui uma questão cobrada de forma inédita pelo primeiro simulado que o Gran Curso Online disponibilizou aos seus alunos para o concurso do INSS, o cargo de analista do Seguro Social. E aí vai dizer que, o mesmo enunciado anterior, observamos que a Previdência já sofreu 6 alterações desde a Constituição de 88, em 30 anos tivemos 7 emendas em diferentes níveis, e a Previdência, a partir disso, nós temos que julgar o item seguinte. Vamos lá. Os seguros sociais têm por objetivo contribuir com a valorização da força de trabalho, promover o estímulo ao consumo e a manutenção do processo de acumulação capitalista. O que vocês acham? Este item está certo ou está errado? O que vocês marcariam se estivessem diante da prova? Vamos ver o que a banca disse. A banca disse que esse item está certo e ele foi extraído aqui de uma obra política social do Estado capitalista. Então, vamos analisar especificamente este enunciado. Ali diz o quê? Que tem como objetivo o seguro social, especialmente através da Previdência, valorização de uma força de trabalho. Vimos há pouco que o seguro social de Bismarck foi instituído, sendo bastante sincero com vocês, não porque ele é bonzinho, mas sim porque ele sentiu uma pressão popular, sentiu uma revolução, né, operária à vista. O que ele disse? Vamos manter o sistema capitalista no poder e ceder um pouquinho para acalmar a classe trabalhadora. Vai que eles começam a fazer greve, vai que eles começam a não produzir, vai prejudicar a rentabilidade aí do empreendedor. Então, foi por isso, sendo bastante sincero com vocês, que foi criado no mundo um sistema de proteção. Foi para acalmar os anseios populares que estavam apontando para uma nova revolução. Já tínhamos tido a Revolução Liberal, partindo aí, né, de uma oposição muito forte
dos empresários da época que não aguentavam mais produzir e o rei e o papa, o clero, ficavam com todo o dinheiro naquele Estado absolutista. Evoluímos para um Estado liberal no sentido de Estado, o governo não interfira na nossa relação, a minha empregador, com a do meu trabalhador. Deram essa liberdade, que fizeram? O empregador abusou demais e, por consequência, gerou precárias condições de trabalho no período da Revolução Industrial. O povo, o trabalhador, começou a se indignar, vamos fazer uma outra revolução. Veio Bismarck e vamos criar aqui uma forma de amenizar essas insatisfações. Então, de fato, teve como objetivo valorizar essa força de trabalho. Mais do que isso, promover o estímulo ao consumo, especialmente no momento em que o trabalhador está incapacitado, porque antes do seguro social, o trabalhador que não trabalhava não recebia. Então, no período que ele estava lá, devendo ou tendo o direito a receber o que hoje conhecemos como auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, na época não existia isso. Essa pessoa ficava sem renda. Se ela ficava sem renda, era ruim para a economia local, porque ela não comprava os bens necessários para girar esse dinheiro na economia. Nós temos aqui no nosso presente bastante recente de pandemia, um momento onde que trabalhadores informais que não possuem uma renda garantida foram contemplados com um benefício emergencial. Por que que o governo fez isso? Porque ele é bonzinho? Não. Primeiro, porque tem uma obrigação constitucional de garantir os direitos relativos à Seguridade Social, dentre eles a assistência, a previdência e a saúde. O benefício emergencial foi instituído como uma política de assistência social. Mas por quê? Por um gesto benevolente? Não, porque é preciso injetar dinheiro na economia. Então, para o governo, por um lado, é vantajoso fazer esse repasse gracioso de valores através de um benefício assistencial, porque esse dinheiro vai circular na economia interna. Então, naquele momento também serviu de estímulo para a manutenção do consumo, especialmente em períodos que o trabalhador estava afastado do desempenho das suas funções. E a terceira alegação mantém o processo de acumulação capitalista, decorrência do segundo objetivo. Se eu consigo fazer com que o trabalhador, mesmo estando afastado por uma incapacidade, possa ter uma renda mínima para lhe garantir o consumo, isso continua girando a máquina da economia e atendendo o interesse aqui de acumulação capitalista. Por isso que essas três assertivas, elas estão de acordo aí com a evolução histórica que nós tivemos no cenário internacional e por isso o item foi considerado correto. Então notem que uma pergunta dessas nós não vamos encontrar na Lei 8.203, no Decreto 3048, temos que saber um pouquinho de história e eu procuro aqui para vocês fazer um resumo, fazer um flashback bem sucinto de como aconteceu desde o Estado liberal, aonde o rei, aonde o clero, a igreja mandava em tudo, ficava com todo o dinheiro, e aí o burguês lá ficou indignado e promoveu uma revolução liberal e disse: Estado, não intervenha mais na minha relação. O Estado fez isso, o Estado cruzou os braços, e aí o capitalista abusou demais da classe trabalhadora. E aí tivemos que ter uma nova revolução, passando para abandonar a fase do Estado liberal, chegar no Estado social, até hoje evoluirmos para o Estado democrático de direito. Mas apenas para fazer uma contextualização histórica de como se deu essa evolução da proteção social no cenário internacional. Ok? Então, voltando, temos aqui todos os aspectos que evidenciam o acerto dessa questão, de fato, para valorizar a força de trabalho, para estimular o consumo, e isso, consequentemente, mantém o processo de acumulação capitalista. Certo? Vamos agora para uma questão cobrada no ano de 2018, elaborada pela famosa banca CESP, hoje Sebrasp, para o concurso do Superior Tribunal de Justiça, cargo de analista judiciário. Pois bem, aqui diz, tendo como referência a doutrina e a jurisprudência a respeito da organização e dos princípios do sistema de seguridade social brasileiro, julgue os itens a seguir. E aqui vai dizer, o período de implantação da Seguridade Social foi marcado, entre outros, pelo advento da Lei Eloy Chaves,
que instituiu as caixas de aposentadorias e pensões exclusivamente para os ferroviários. O que vocês acham? Este item está certo ou está errado? O que vocês marcariam? Vamos ver aqui a posição da banca. A banca diz que este item está certo. E vocês vão me dizer, professor, você está daltônico? Por que você colocou em vermelho se este item está certo? Deveria estar em verde. Digo isso porque essa questão aqui ela é bastante polêmica. Por que isso? De fato, nós vimos que a Lei Eloy Chaves deu origem à fase do seguro social, ou seja, previdência social no nosso país, não para uma seguridade social propriamente dita. E o que diz neste enunciado? O período de implantação da Seguridade Social foi marcado, entre outros, pelo advento da Lei Eloy Chaves. Então, se eu tiver uma compreensão bastante restrita de que a Seguridade Social foi instituída no nosso país a partir da Constituição Federal de 1988, porque foi a partir dali que nós tivemos a junção de assistência, previdência e saúde, este conjunto integrado de ações de iniciativa de poder público e de toda a sociedade, conforme nos diz o artigo 194. Antes, nós não tínhamos bem estruturada a Seguridade Social. Se eu tomo como ponto de partida a Constituição Federal de 88, a Lei Eloy Chaves estaria de fora. Se eu tiver uma concepção mais ampla de que Seguridade Social contempla, além da saúde, previdência e assistência, nós vimos que desde 1543, com a criação da primeira Santa Casa no Brasil, depois com a Constituição Imperial de 1824, eu tive a instituição dos socorros públicos. Então, a Seguridade Social, amplamente considerada, já começou a partir de uma fase assistencial, sendo implementada lá nos anos 1500, nos anos de 1824, que evidenciaria que a Lei Eloy Chaves também não teria sido esse marco relevante para a concretização da Seguridade Social. Porém, notem que o enunciado aqui é bastante vago. Ele fala a Lei Eloy Chaves, entre outros, ou seja, nos dá a compreensão de que não foi apenas esse ato normativo, mas outros também contribuíram para a instituição da Seguridade Social. E mais do que isso, na parte final, o enunciado foi preciso ao dizer qual foi a grande relevância da Lei Eloy Chaves: instituir caixas de aposentadorias e pensões, CAPES, que foi voltada, destinada a todo mundo, todos os trabalhadores brasileiros? Não, exclusivamente para os trabalhadores de empresas ferroviárias. Então, na parte final também ela contempla, mas suscitou muita dúvida aqui por parte dos candidatos que fizeram efetivamente essa prova realizada em 2018 para o Superior Tribunal de Justiça. Tivemos aqui muitos doutrinadores criticando também a forma dessa abordagem, porque de fato Lei Eloy Chaves está mais associada ao subsistema previdenciário do que a todo o sistema de seguridade social, ok? Então, só para compartilhar com vocês aqui essas polêmicas, porque foi considerada certa, mas também, se quisesse considerar errada, a banca poderia fazer, e aí não vamos discutir com vocês, vamos recorrer, e contem com os professores do GRAN, nós vamos minutar esse recurso para vocês, ok? Vamos agora analisar a questão cobrada também em 2018 para o concurso do STJ, cargo analista judiciário. Ok? Vamos lá. Após a edição da Lei Eloy Chaves, diversas categorias de trabalhadores buscaram a proteção social que aquela legislação garantiu, o que provocou a expansão dos direitos protetivos pelo país. O que vocês acham? Que este enunciado está certo ou está errado? Vamos ver o que a banca considerou neste enunciado. Aqui sim coincidiu o item certo com a letra verde, evidenciando o acerto dessa questão.
E vamos aqui relembrar aqui os estágios evolutivos. Nós tivemos lá, em 1923, a Lei Eloy Chaves instituindo o quê? As CAPs, Caixas de Aposentadorias e Pensões para todo mundo? Não, somente para os ferroviários. Depois disso, 3 anos mais tarde, tivemos uma ampliação. Vamos garantir essas CAPs também para os portuários e para os marítimos. Deixa eu voltar aqui. E para os marítimos. Notem que nós começamos a falar de ferroviários, agora estamos falando de portuários, chegando nos marítimos, né? Profissionais esses de categorias com uma relevância logística muito grande para permitir o escoamento nacional e internacional dos nossos produtos, especialmente de origem. Então, por isso que neste primeiro momento tínhamos essas categorias muito reconhecidas e por isso que a proteção social do nosso país começou primeiro com os ferroviários, 1923, e depois, passados 3 anos, tivemos a ampliação também das CAPs para os portuários e também marítimos. Notem que, da mesma forma, uma proteção restrita por empresa. Então, se eu era um marítimo de uma determinada empresa, eu tinha uma CAPES disciplinando os meus direitos previdenciários. Se eu fosse empregado de outro, consequentemente, teria que verificar o plano de benefício dessa outra caixa de aposentadoria e pensão. Ok? Então, vamos voltar para a tela. Temos aqui, em 1928, ou seja, passados 5 anos após a Lei Eloy Chaves, tivemos uma lei que ampliou as CAPES para os trabalhadores de serviços telegráficos e também radiotelegráficos. Ok? E nós tivemos mais tarde, por ocasião do governo Getúlio Vargas, lá de 1930 até 45, nós começamos a ter um início de estatização do sistema previdenciário, aonde nós tivemos a instituição, a criação de institutos de aposentadorias e pensões, ou seja, as CAPs eram por empresa. E com a instituição dos institutos de aposentadorias e pensões, passou a ser por categoria. Então, se eu era um ferroviário, independentemente da empresa que eu atuasse, eu era contemplado por este específico Instituto de Aposentadorias e Pensões. Então, a CAPES, Caixa de Aposentadorias, bastante restrito por empresa. Instituto de Aposentadoria e Pensão, ampliamos um pouco a proteção por categoria profissional. Por isso que o item está correto, dizendo que a partir da Lei Eloy Chaves, começamos a ter uma ampliação dessa proteção social. Então, nós não começamos aqui com base no princípio da solidariedade, protegendo todos os trabalhadores brasileiros. Não. Começamos protegendo os ferroviários por empresa, depois passamos a proteger, a tutelar os interesses previdenciários de trabalhadores por determinadas categorias econômicas, quando tivemos a transformação das CAPES, Caixas de Aposentadorias e Pensões, nos Institutos de Aposentadorias e Pensões. Ok? Vamos ver o que mais temos a destacar. Nesse primeiro momento, quais foram os institutos de aposentadoria instituídos para os marítimos, bancários e também para os industriários. Ok? Vamos agora analisar uma questão cobrada em 2018 para o cargo de analista previdenciário. Pois bem, o que vai dizer essa questão? Então temos aqui, a Seguridade Social brasileira tem sua gênese, ou seja, sua origem, baseada na lógica do seguro social, condicionando o acesso à proteção social à inserção formal no mercado de trabalho, mediante contribuição financeira do trabalhador. Pesquisadores da área de serviço social, dentre os quais Bering e Boschetti, 2011, afirmaram que a construção do sistema de seguridade brasileiro e a forma como ele se organizou no decorrer da história sofreram influência de 2 modelos de proteção social europeus. Assinale a alternativa que identifica estes modelos. Temos aqui letra A falando em bismarckiano e beveridgiano, letra B falando em beveridgiano e social-democrata. A letra C fala em social-democrata e hayekiano. A letra D fala hayekiano e keynesiano. Letra E, keynesiano e bismarckiano. Pergunto, qual alternativa vocês indicariam como sendo a correta?
Vamos ver se o entendimento de vocês vai coincidir com a banca. Estou aqui torcendo para isso. Acertou quem diz que foi o sistema daqui bismarckiano e beveridgiano. Então, vamos aqui voltar à nossa máquina do tempo para fazer uma análise do histórico evolutivo do sistema de proteção social. Tudo começou com uma fase assistencialista, que até a Lei dos Pobres, 1601, até este momento nós tínhamos uma assistência privada. Era o pater familiae, era o pai de família que tinha essa responsabilidade de zelar pelos interesses dos membros da sua família e mais do que isso, se estendia também para os membros da comunidade. Depois, com a Lei dos Pobres, passamos a ter uma atuação estatal, especialmente com a atuação da igreja, prestando aí um assistencialismo aos necessitados. Aí tivemos Revolução Industrial, né, uma fase do Estado liberal, o capitalismo acelerando aí a sua produtividade, tivemos aquelas consequências negativas da Revolução Industrial que startou a segunda fase, a fase do seguro social. Por quem? Bismarck. E, passado um certo tempo, tivemos uma ampliação nessa proteção social. Por quê? A fase de Bismarck era ruim? Não, era boa, mas ela era restrita aos trabalhadores. Se tivesse uma pessoa, uma criança abandonada, por exemplo, ela não tinha proteção. Se tivesse uma pessoa inválida que não podia trabalhar, ela também não recebia essa proteção. Até que veio um tal de William Beveridge e instituiu um plano de proteção mais amplo que passou a ser chamado de Seguridade Social, que é o que chamamos de um plano de proteção do berço ao túmulo, quer seja para um trabalhador, quer seja para um não trabalhador. Então, aqui é que nós tivemos essas duas fases bastante relevantes, a fase de Bismarck e também a fase de Beveridge. Por isso, a referência aqui doutrinária a estes dois modelos de proteção social europeu que nortearam a evolução do sistema de proteção social no cenário mundial, ok? Para fixar tudo isso que eu falei para vocês, vamos colocar no papel, mais especificamente na tela, como se deu essa evolução. Então temos aqui segunda fase, chamada de seguro social, que é a fase do Otto von Bismarck, lá no ano de 1883. Então instituiu o quê? Seguro social, origem da previdência social. Vamos acalmar a classe trabalhadora que está começando a querer fazer uma revolução. Então, fruto dessa pressão popular que instituiu o seguro social. Então, o que ele compreendia? Seguro-doença, seguro de acidentes, seguro-invalidez e proteção contra a velhice. Financiado por quem? Pelos empregados e também empregadores. E aí chegamos na terceira fase, no ano de 1941, onde um economista inglês, conhecido como William Henry Beveridge, instituiu esse plano de proteção social, aí sim, em caráter universal, que é conhecido como do berço ao túmulo. E, por consequência, não estava voltado apenas para os trabalhadores, mas para toda a sociedade. E aqui tivemos uma tríplice fonte de custeio. Então, não apenas trabalhador e empregador, mas também uma participação do Estado para com o custeio da Seguridade Social. Ok? Então, vamos lembrar, 3 fases evolutivas: assistência social. Há doutrinadores que dizem que nós temos 4 fases, porque falam que assistência privada, depois assistência pública, depois seguro social e, por último, seguridade social. A maioria da doutrina fala que foram 3 fases. A primeira delas é que houve uma subdivisão: assistência privada até a Lei dos Pobres, 1601, e depois a assistência pública com intervenção da Igreja, especialmente aquilo que vimos no Brasil, a Santa Casa de Misericórdia, instituída lá nos anos de 1500, depois Constituição Imperial de 1824, também instituindo socorros públicos. Depois passamos a ter a segunda fase protetiva, seguro social, 1883, lá na Inglaterra. No Brasil, quando? 1923, com o famoso... Muito bem, decoraram, Eloy Chaves. E, por fim, tivemos a terceira fase desse estágio evolutivo, que é chamada de Seguridade Social, tendo como marco normativo em 1941, com o Plano Beveridge, ampliando essa proteção social não apenas para o trabalhador, mas para toda a sociedade. Quando isso se consolidou no nosso país,
Constituição Federal de 1988. E aqui voltamos para o princípio da nossa aula, porque foi a Constituição de 1988 que diz que Seguridade Social, conforme artigo 194, ela representa aquele conjunto integrado de ações, de iniciativas de poderes públicos e também da sociedade, embasada aqui no princípio de solidariedade, que tem como objetivo garantir direitos de... Vocês lembram a ordem que aparece no artigo 194? Saúde, previdência e assistência social. Essa não vai cair na prova, essa ordem já caiu uma vez, eu acho que o examinador não vai ser tão malvado com vocês, mas o que importa é saber quais são esses três subsistemas que compõem aquilo que hoje conhecemos como sendo a Seguridade Social. Espero que tenham gostado dessa aula temática neste primeiro episódio do nosso projeto Direito Previdenciário em Questões. Procurei aqui demonstrar para vocês como essas questões de cunho teórico, de cunho doutrinário, elas são efetivamente importantes porque caem na prova. Às vezes a gente se dá conta e acaba intensificando o estudo do direito material previdenciário, quais são os requisitos para benefícios relativos ao custeio, à regime próprio, à previdência complementar, e acaba esquecendo de estudar essa parte histórica e vai ser cobrado de vocês. Então, nós aqui do Gran Curso Online temos essa obrigação, esse comprometimento de garantir aos nossos alunos a preparação mais adequada e suficiente para garantir a sua aprovação. Eu espero que este primeiro episódio do nosso projeto Direito Previdenciário em Questões tenha sido útil para o aprendizado, aqui para a fixação de temas que vocês já detinham conhecimento, e aguardo a companhia virtual de vocês na nossa próxima aula, no próximo episódio do projeto Direito Previdenciário em Questões. Então, um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula.